Graça, paz e misericórdia da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo para mais uma escola bíblica dominical, mais uma lição, onde estaremos estudando nesse quarto trimestre a lição de número 7, a teologia de Bildade. Se há sofrimento, há pecado oculto. Esta é o tema da lição de número 7, onde estamos estudando o livro de Jó neste quarto trimestre do ano de 2020. O tema desse trimestre é a fragilidade humana e a sabedoria divina. Fragilidade humana e a sabedoria divina. E como nós já estudamos na lição anterior, a lição de número 6, a teologia de Elifaz. Só os pecadores sofrem? Agora a teologia de Bildade. Bildade, se há sofrimento, há pecado oculto? A acusação, faz parte da acusação de Bildade em relação a Jó. Quero dizer a você que nos acompanha aqui neste canal, na Escola Dominical, para que você deixe aí o seu gostei, registre aí o seu gostei, para que possamos, compartilhe esta escola, para que possamos alcançar o maior número de pessoas possíveis. O texto áureo da nossa lição está no livro de Jó, não no discurso de Bildade, mas no discurso de Elifaz, no capítulo 4, versículos 7 e 8. Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Jó, capítulo 4, versículos 7 e 8. A verdade prática. A existência do sofrimento não quer dizer que haja pecado oculto. A existência de sofrimento não é sinônimo de pecado oculto ou de pecado escondido, pecado não confessado, como Bildade fala. Primeiramente, nós vimos ali a história, ou melhor, a história, o discurso de Elifaz. E tudo indica que Elifaz, pelo costume do Oriente, como nós vamos ver lá nas próximas lições, no discurso de Eliú, que os idosos tinham a preferência para falar. Assim, Elifaz era o mais velho dos pseudos amigos de Jó. E na sequência, Bildade. Bildade fala na sequência. Então, logo após o mais idoso era Elifaz, e na sequência Bildade, e então Bildade fala pela segunda vez. Ou melhor, aqui pela primeira vez, o segundo amigo falando pela primeira vez. E Bildade, ele fala no capítulo, praticamente no capítulo 8, né? No capítulo 8, e Jó responde nos capítulos 9 e 10. Bildade fala nos capítulos 8 e Jó responde nos capítulos 9 e 10. Depois ele volta a falar no capítulo 18, Bildade volta a falar no capítulo 18, e a resposta de Jó vem no capítulo 19. E a última fala de Bildade, a terceira fala de Bildade, está no capítulo 25, que ele praticamente não traz nada de novo, é um discurso apenas para exaltar a majestade e a grandeza de Deus. E Jó então responde ele na sequência, no capítulo 26. E no capítulo 27, óbvio, Jó faz o seu encerramento, mas a resposta de Bildade é no capítulo 26 e 27, onde ele faz o encerramento. Agora, o que nós podemos entender é que o livro de Jó, ele intriga, deixa uma certa interrogação a respeito do sofrimento dos justos. Nós vemos aqui na lição primeira que o que acontece com Jó. Nós encontramos lá no capítulo 1, quem era Jó? Deus, que era justo diante de Deus. Depois nós encontramos ainda no livro de Jó que um dia em que os filhos de Deus compareceram perante o Senhor, e entre eles estava Satanás. Aqui nós precisamos entender como Deus trabalha. A princípio, quando nós olhamos para o livro de Jó,
dá a entender que Deus havia sim uma disputa, uma batalha no mundo sobrenatural, no mundo transcendental, entre Deus e Satanás. Mas nós vemos que Deus, ele não age, não guerreia com Satanás pelo seu poder. Se ele assim o fizesse, não havia nem discussão, porque Deus não tem poder, ele é o poder, Deus é todo poderoso. Logo, o poder que Satanás tem foi por Deus dado e por Deus limitado. Logo, ele não tem força para combater com o Criador. Mas Deus, ele age de uma outra forma. Deus age trabalhando no ser humano. Deus age pelo seu caráter. Deus age pelo seu amor. E pelo seu caráter, pelo seu amor, ele destrói o inimigo das nossas almas. Aqui nesta lição, nós encontramos o Bildade. Ele fala, assim como ele faz, ele critica e fala que os filhos de Jó morreram porque eram pecadores. Da mesma sorte, Bildade, ele começa fazendo essa mesma acusação a Jó. Ele acusa Jó. Ele fala assim: perverteria Deus o direito? Ou perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou no poder da sua transgressão. Olha aqui, ele já começa, porque é difícil para um pai, é difícil para uma mãe que perdeu seus filhos, ver alguém se levantar e disser e apontar que o que levou à morte daquele ente querido foi justamente o pecado. Ele dizia que Jó estava em pecado. Bildade apresenta que ele estava com pecado oculto. Daí a razão do sofrimento. E ele mostra que os filhos de Jó também era tal qual o pai, tal eram os filhos, na sua pecaminosidade. E fala da maldade, que Deus, ele não perverte o direito e nem perverte a justiça. Mas aqui nós encontramos ainda que ele faz uma colocação no versículo 7, isso de fato veio acontecer na vida de Jó, mas não pelo caminho que a sua teologia assim definia. Bildade, no versículo 7 do capítulo 8, ele diz o seguinte: o teu primeiro estado, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último estado crescerá sobremaneira. Mas por quê? Qual era a condição que Bildade estava colocando para que Jó vivesse esta nova ou uma nova realidade? Qual seria? A condição está no versículo 6. No versículo que antecede o versículo 7, que diz assim: se fores puro e reto, ele, sem demora, despertará em teu favor e restaurará a justiça da tua morada. Assim, Bildade, ele entra de uma forma muito direta. Ele entra numa forma muito direta contra Jó, numa forma acusatória, numa forma mostrando, já aproveitando a resposta que Jó deu a Elifaz. Agora Bildade entra de uma forma acusatória pesada, pegando os filhos de Jó e pegando o próprio Jó, para que ele pudesse ter então uma vitória. É uma justiça que gera a meritocracia, ou seja, as nossas bênçãos, as nossas vitórias é pelo nosso merecimento e não pela graciosidade e bondade de Deus. Eis a diferença. As bênçãos do homem não é por mérito, não é a nossa pela nossa meritocracia, não. As bênçãos que desfrutamos do Senhor é antes de tudo pela bondade, pela graça, pelo amor, pela misericórdia de Deus para conosco.
é que nos faz herdar, que nos faz viver, que nos faz experimentar as grandes bênçãos do Deus Todo-Poderoso. Não é pelo nosso merecimento, mas é pela graça, pela bondade, misericórdia e amor do nosso eterno Deus. Isso contradiz a teologia de Bildade. A imperfeição humana, nós encontramos aqui no versículo 9, já na resposta de Jó, no versículo 2, ele diz o seguinte: como se justificaria o homem para com Deus? Como se justificaria? Então Jó já começa mostrando a grandeza de Deus e que o homem é incapaz de se auto-justificar a Deus, mas por Deus o homem é justificado. Esta é a visão que Jó passa aqui. Então ele dá aqui também uma resposta no versículo 30 e 31 do capítulo 9. Jó diz o seguinte: ainda que me lave que me lave com água de neve e purifique as mãos com cáustico, mesmo assim me submergirás no lodo, e as minhas próprias vestes me abominarão. Então ele mostra aqui, Jó começa a mostrar a respeito, falar da santidade, de uma vida de santificação, que é uma vida que agrada a Deus. E Jó então começa a voltar-se para a questão da santificação, de uma vida de santidade. E era o que Jó possuía, uma vida de santidade, uma vida pura na presença de Deus. E é esta questão que Bildade não entende, não compreende, e esse exemplo de Elifaz, que também não entendeu, não compreendeu. E agora, na questão da moralidade, no capítulo 18, que é a segunda fala de Bildade, ele vem aqui com um discurso moralista. Ele vem dizendo que a moralidade, as questões morais é o que leva o homem a passar por terríveis consequências. A quebra da moralidade, o desprezo às leis morais que leva o homem a sofrer determinadas coisas. Mas no capítulo 19, Jó já traz uma resposta. Jó já traz uma colocação e é algo maravilhoso a resposta que Jó dá. Principalmente no capítulo 19, versículos 21 a 24, nós encontramos aqui uma revelação divina que Jó ele dá aqui a Bildade. Diz assim: compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me atingiu. Por que me perseguis como Deus me persegue, e não cessais de devorar a minha carne? Então Jó começa a mostrar para eles: olha, eu já estou sofrendo, e vocês vieram aqui para me trazer uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo. No entanto, as vossas palavras estão me ferindo, estão me causando ferimento, aumentando a minha dor, exasperando a minha situação de sofrimento. É isso que Jó coloca. Mas aí ele diz, no versículo 23, quem me dera fossem agora escritas as minhas palavras, quem me dera fossem gravadas em livro. Ele fala assim: quem me dera fosse gravada em livros, que com pena de ferro e com chumbo para sempre fosse esculpida na rocha. Olha só, ele começa a pedir que a almejar, que a sua história, que as suas palavras fosse descrita numa pedra, numa rocha, com chumbo, fosse escrita numa rocha com ferro. E ali ele diz, versículo 25, porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra, depois revestido em meu corpo, da minha pele, em minha carne verei a Deus. Agora ele fala aqui uma colocação messiânica. Jó, ele faz uma expressão messiânica agora. Ele faz uma palavra profética. Ele diz: o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. E nos meus olhos
embora consumida a minha carne, eu ainda verei a Deus. Glória a Jesus. Ele mostra que ele traz uma palavra revelada, uma palavra profética, citada, dada a ele pelo Espírito Santo de Deus, mostrando agora: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Ele sabe que o seu Redentor vive, ele sabe que ele não está só e que Deus não o abandonou. No meio das lutas, no meio das adversidades, muitas vezes nós achamos, pensamos e nos consideramos só e abandonado. Mas Deus não abandona os seus servos. Deus não abandona os seus filhos. Deus não abandona e não entrega à destruição as suas ovelhas. Muito pelo contrário, Deus agracia, Deus fortalece, Deus renova as suas ovelhas e dá a ela o respaldo, dá a ela o respiro, o renovo que ela precisa para superar então todas as adversidades. Não é uma, não é duas, não é três, mas todas as adversidades. Este é o Deus de quem somos e a quem servimos. Assim nós podemos entender que a teologia de Bildade não era diferente, com grande diferença da teologia de Elifaz. Depois da resposta que Jó dá no capítulo 9 e 10, ele volta a falar no capítulo 18. No capítulo 19, Jó dá a resposta. 19, Jó responde. Mas aí no capítulo 25, Bildade ele sintetiza o que ele disse no capítulo 8 e no capítulo 18. E ali ele faz uma exaltação a Deus. Aí pergunta: pastor, essa exaltação a Deus então está errada? Não, está corretíssima. Mas o que é que não está correto? O que não está correto é a forma, é que ele usa a exaltação a Deus para humilhar, para rebaixar a Jó. O alvo de Bildade não era, portanto, lembrar a grandeza de Deus. No capítulo 25, né? Eu falei 26, capítulo 25, são apenas 6 versículos, que ele diz assim: então respondeu Bildade, o suíta. Quando fala que o suíta, dá-se a entender que ele era da região de Suá. Esta região também ela não é identificada arqueologicamente, mas entende-se e aceito que ela fosse próxima a Uz, a terra de Jó. A Deus pertence o domínio e o poder. Ele faz reinar a paz nas alturas celestes. Glória a Deus, sim. Acaso tem número os seus exércitos? E sobre quem não se levanta a sua luz? Como, pois, seria justo o homem perante Deus? E como seria puro aquele que nasce de mulher? Então ele começa a falar aqui, a questionar a justeza de Jó. E que pelo simples fato de sermos seres humanos, não temos nós nenhuma prerrogativa, nenhuma pretensão de querermos ser justos ou alguém que de alguma forma possa agradar a Deus. Glórias a Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e até a próxima lição, se Deus quiser. Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.